Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Carlos Costa e você está no Por Onde Quer Que Andares. Hoje daremos continuidade à nossa sequência aqui de mensagens com o tema Deus Nunca Se Cansa de Você. E hoje, para essa sequência, o tema é Crescer em Sabedoria e Amor. Gostei bastante também desse tema, como vencendo diariamente, a ideia de que você tem que aproveitar o seu potencial, o seu dom que Deus lhe dá para alcançar outras pessoas. E isso é algo que a gente tem que fazer muito, principalmente nessa fase que a gente está do mundo, onde tudo é bom, tudo é normal, tudo é legal. Quem acha ao contrário é careta, é preconceituoso, enfim, diversas questões aí que vocês já sabem. A ideia aqui não é essa, ficar discutindo isso, a gente pode até mais para frente falar sobre, mas a ideia é a gente aproveitar para falar sobre isso. Então, quem quiser acompanhar, aproveitando, 1 Pedro 4,10, tá? E João 13,35. Depois leiam esses versículos e, se possível, o capítulo todo aí que tem o assunto relacionado, tá? Então, qual que é a ideia que eu gostaria de compartilhar com vocês? O surgimento desse canal veio, eu até coloquei na descrição, por conta que eu acredito que é um chamado de Deus para minha vida. Porque em um certo momento, e isso é muito claro para mim, eu entendi que eu tinha que usar esse potencial. Eu trabalho com comunicação há muitos anos e sempre trabalhei em empresas, trabalhando para a comunicação dessas empresas, dessas indústrias, enfim. E a ideia que eu entendi foi até durante um culto que eu participei, Deus nos dá alguns dons e a gente tem que usar isso para alcançar outras pessoas. Então, por que não eu utilizar um pouco dessa comunicação? Não que eu seja um comunicador de TV, de rádio, mas eu tenho a experiência de poder informar as pessoas, de poder vender ideias para algumas pessoas. E por que não vender que a palavra que Deus nos traz para quem está precisando e para quem está buscando isso? Então, aí surge o Por Onde Quer Que Andares, e tenho como objetivo exatamente isso, alcançar essas pessoas. Então, com isso, depois de muito pensar, até ouvir da minha esposa, do meu irmão, Alexandre Costa, que eu precisaria dar andamento nisso, porque eu queria muito, quando tiver certinho, quando tiver a pessoa certa para conversar, para bater um papo, e no início é difícil a gente conseguir trazer pessoas, enfim. E aí as coisas caiu novamente, encontrei que assim, eu vou começar passando mensagens que me tocam para tocar outras pessoas. Então eu acredito que nesse momento, para mim, foi um presente, porque além de eu poder transmitir a palavra de Deus, eu estou aprendendo muito, porque todo dia eu preciso me aprofundar um pouco mais para poder passar para vocês. Eu preciso relacionar com o que eu vivo para poder passar para vocês. E isso tem sido uma bênção. Então a ideia em João 13:35 fala assim: se tiverem amor um pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Porque a comunicação, a gente passar a palavra para outras pessoas, trazerem ela para o nosso lado, o lado de Deus, é mostrar que a gente tem amor por essas pessoas. E é isso que Deus pede para nós, que a gente possa transmitir isso. A gente vive num mundo tão conturbado que a gente precisa, mesmo que você ache que ninguém está querendo ouvir, precisa falar. A palavra nunca volta vazia. Então vamos buscar isso. Desculpe, a ideia é que cada um de nós use o dom,
o potencial que a gente tem para transmitir. Eu vim aqui, criei um canal, sem pretensão de se tornar um grande canal, mas poder falar com pessoas, com uma, com duas, com 10, com 100, enfim. Um médico, fale com seus pacientes, um comerciante, fale com os seus clientes, e assim por diante. A gente tem esse potencial, a gente tem esse dom que Deus nos dá. Se o seu dom é trabalhar no comércio, você vai ter o dom de comunicar para a pessoa a palavra de Deus para essa pessoa que está entrando no seu comércio. O médico a mesma coisa, um advogado, um motorista de Uber, de táxi, hoje em dia ele passa tanto tempo com outras pessoas, por que ele não pode abordar alguns temas que ele acredite ser relevante para a pessoa? Então a ideia principal é essa, utilize os nossos dons. E aí em Pedro 4:10, cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. E aí com isso, que é o que diz, todos saberão que a gente é discípulo de Deus e o quão bom isso é. Vamos trabalhar nisso. A ideia principal de hoje é essa, buscar uma forma de comunicar isso e trabalhar para isso, tá bom? Curta o canal, compartilha, ativa o sininho, avisa os amigos aí que precisam de alguma mensagem. Amanhã tem mais, espero que estejam gostando. Até a próxima, um abraço e obrigado.